Olá, o meu nome é Felipe Pedrosa e neste vídeo eu vou estar falando sobre a técnica de análise microestrutural conhecida como porisometria por intrusão de mercúrio, ou PIN, como geralmente é conhecida. Bom, a porosimetria por intrusão de mercúrio ela é considerada uma técnica muito importante para a determinação da forma, do tamanho, do volume dos poros em um certo material, como por exemplo pastas de cimento. Mas por que a gente analisa ali a porosidade de certos materiais de engenharia civil? Bom, a porosidade ela é uma característica que vai determinar a utilização na engenharia de muitos materiais, como por exemplo o concreto. Isso ocorre porque a porosidade ela influencia na durabilidade dos materiais. Então, a relação que existe entre porosidade e durabilidade é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a porosidade, menor será a durabilidade. Isso vai ocorrer porque agentes agressivos eles tendem a penetrar no material por meio desses poros. Desta forma, eles acabam degradando e diminuindo a durabilidade do material. Mas como é realizada a porisometria? Bom, as etapas do ensaio são as seguintes. O material amostral ele vai ser colocado em um recipiente para que, em seguida, ocorra a gasificação, que é a retirada dos gases ali do material. Depois desse processo, a amostra é então mergulhada no mercúrio líquido e, em seguida, uma pressão vai ser aplicada ao mercúrio e essa pressão ela vai sendo incrementada aos poucos dentro do material. E esse incremento de pressão ele é analisado em cada ponto, para que desta forma a gente consiga medir ali o volume de mercúrio que é forçado a entrar nos poros do material. Bom, esse daqui é um equipamento que a gente utiliza para a realização da porisometria por intrusão de mercúrio. Mas por que a gente utiliza o mercúrio? Bom, o mercúrio ele é um material, é um líquido, né, que possui características ideais para esse tipo de análise, como por exemplo, ele não molha a maioria dos materiais, ele possui uma alta tensão superficial, ele possui uma baixa reatividade química, ou seja, não vai reagir com o material que está sendo analisado. E desta forma ele se torna ali adequado para ser utilizado na análise de poros. Como a gente viu, para que o mercúrio ele penetre nos poros, é necessário que uma pressão seja aplicada ao líquido, ou seja, a aplicação de uma força externa. E essa força ela faz com que o mercúrio ele seja forçado a entrar no material. É aferido desta forma a pressão do mercúrio, que por sua vez ela vai pressionar o mercúrio vai ser penetrado. Assim a gente consegue o volume que penetra e esse volume ele é medido a partir do incremento de pressão do material. Então, o que a gente consegue concluir a partir disso? Que quanto maior o diâmetro do poro, menor vai ser a pressão, porém, aumentando a pressão, o mercúrio ele vai conseguir penetrar nos poros menores e assim a gente consegue ali fazer uma análise tanto dos poros maiores quanto dos poros menores. A partir dos dados experimentais obtidos, a partir do emprego desta técnica, a gente consegue a determinação de vários parâmetros de materiais porosos, como por exemplo, a gente consegue determinar a distribuição do tamanho de poros, o volume total de poros, a área superficial total, o diâmetro médio dos poros, bem como a massa específica aparente e a massa específica real do material. O gráfico ele tem uma grande analogia ao gráfico de granulometria. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, esse gráfico ele é um gráfico que foi obtido ali nos estudos para uma pasta de cimento em diferentes dias de hidratação. Este gráfico ele foi retirado dos estudos do professor João Henrique Rego, que é o meu professor de análises microestruturais aqui na Universidade de Brasília. Nós podemos observar que
À medida que o tempo de hidratação do cimento passa, o volume de mercúrio incrementado nos poros vai ser menor. Então, por exemplo, quando a gente analisar aqui para um dia, e analisando para um dia e para 318 dias, então a gente nota que o volume de mercúrio incrementado nos poros é maior no início da hidratação do cimento. Então, à medida que o tempo passa, o que geralmente ocorre é o refinamento da porosidade da pasta. Esse refinamento ele ocorre justamente porque após a hidratação do cimento vai começar ali a ser desenvolvido os produtos de hidratação, como silicatos de cálcio hidratado. Então, esses produtos de hidratação eles tendem a refinar a porosidade, tendem a diminuir a porosidade. Portanto, a técnica ela pode ser aplicada para analisar idades de hidratação quando a gente tem ali um incremento, uma adição de material cimentício suplementar. O que geralmente ocorre quando a gente coloca um material cimentício suplementar é que vai necessitar de um tempo maior para que as reações pozzolânicas elas cheguem a ocorrer e daí haja um refinamento da pasta. Então, nós podemos concluir a partir disso que o cimento puro, o cimento portland puro, ele contém menos porosidade. Porém, com o passar do tempo de hidratação do cimento, esses cimentos com adições cimentícias suplementares, com adições minerais, eles tendem a ter a sua porosidade aproximada à do cimento puro. O que ocorre é apenas a demora no refinamento dessa porosidade. Para o cimento portland puro, o refinamento ele é bem mais rápido do que com material cimentício suplementar. Então, concluindo, pastas com idades maiores, elas acabam tendo a reação pozzolânica ativada e elas vão conseguir ali alcançar uma porosidade igual ou próxima ao cimento puro. Neste gráfico, que foi desenvolvido no estudo do doutorado da professora Valdirene Capuçu, que é minha professora, minha orientadora aqui no programa de pós-graduação em construção civil na Universidade de Brasília, a professora analisou uma pasta de cimento que foi submetida a diferentes processos de cura. Por exemplo, cura úmida, há um processo de cura por carbonatação e há um processo de cura ali simplesmente no meio ambiente. Foi obtido que a pasta submetida a um processo de cura por carbonatação, ela possuiu ali um acúmulo de volume de mercúrio bem menor do que a pasta, por exemplo, curada ali na cura úmida. Então, isso pode ser explicado por quê? Porque a pasta, quando ela é carbonatada, o carbonato de cálcio, ele tende a tampar a maior parte dos poros. Então, com isso, vai ocorrer ali a diminuição no volume de mercúrio que é incrementado no material. Justamente porque esse produto de hidratação, ele tende ali a refinar o material, a refinar a porosidade do material. E, consequentemente, ocorre, como a gente vê aí no gráfico, a diminuição do volume de mercúrio que é acumulado ali nos poros. Bom, meu vídeo finaliza por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de deixar aqui no seu comentário. Curta meu vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e continue acompanhando os vídeos sobre análises técnicas microestruturais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.